vamos conversar sobre opções terapêuticas em eletroterapia para o tratamento de gordura localizada, celulite e flacidez. Para que nós possamos ter uma boa utilização desses métodos, em primeiro lugar é sempre necessário que façamos uma boa anamnese da nossa paciente para dimensionarmos qual a ordem, qual a intensidade e a forma de conjugação com outros elementos cosméticos que nós vamos poder fazer uso e obter resultados bem expressivos. Vamos começar vendo o equipamento de radiofrequência, que é um equipamento que é dotado de 3 transdutores, sendo este menor bipolar para aplicação facial em região de pescoço. O chamado tetrapolar, que na verdade são 2 pares de polos aqui dispostos para regiões como braço, região do colo, e o transdutor maior multipolar, que vai ser destinado para áreas grandes como coxa, glúteo, abdômen, que é o que nós vamos demonstrar a partir de agora. Para se obter uma boa aplicação, uma boa produção de temperatura, recomendamos o seguinte: após a higienização do local a ser tratado, nós fazemos algumas marcações, como por exemplo o gradil costal, fazemos também das espinhas ilíacas e fazemos uma subdivisão do abdômen em lado direito e esquerdo. Cada um desses lados nós podemos também subdividir em 2 ou 3 faixas. No caso, como nós vamos usar o eletrodo multipolar, nós vamos subdividir em 2 segmentos. Por que isso? Porque vai ficar mais fácil do que desfilar toda a aplicação do eletrodo multipolar e ter o aquecimento uniforme com uma área tão grande sendo tratada. Por isso, faremos primeiro a estimulação no primeiro segmento, ou no segmento superior. A seguir, depois de uns 10, 12 segundos, quando verificarmos o aumento da temperatura, vamos para o segundo segmento, fazemos também esse acréscimo da temperatura e retornamos ao primeiro. A partir daí, toda essa região já estará bem excitada pela forma de produção de ondas eletromagnéticas, ficando assim muito mais fácil de se ter uma produção de temperatura e a manutenção da mesma por um bom período. Vamos agora fazer a aplicação do gel, que pode ser um gel glicerinado ou um outro tipo de cosmético que o profissional deseje fazer a aplicação junto com a radiofrequência. Distribuímos de uma forma uniforme, aqui nessa região, nos 2 segmentos. A seguir, pegamos o termômetro para fazer a medição da temperatura inicial antes do tratamento. Notamos que a temperatura fica até um pouco mais baixa do que o normal da superfície cutânea, em razão do gel ser mais frio, certo? Então aqui nós já estamos com toda essa superfície preparada para iniciarmos o nosso tratamento. Nós selecionamos para essa área maior o transdutor multipolar. E agora, na regulagem do equipamento, nós vamos selecionar uma frequência baixa, para que nós tenhamos uma boa emissão de ondas em todas as faixas do tecido. Vamos trabalhar por um período de 7 minutos em todo o segmento superior, tanto o direito quanto o esquerdo. E a intensidade, nós colocaremos uma intensidade média
de 50% da capacidade de produção do equipamento. Nós notamos que existe também alguns LEDs vermelhos que são para dar um estímulo maior na produção da vasodilatação. Então nós vamos ter a medição da temperatura, que está em torno de 33 graus. Já aumentou para 35. E vamos nos manter inicialmente apenas no segmento do lado direito, fazendo a estimulação e a produção de calor, chegando a um máximo de 38, 39 graus. Por quê? Porque quando nós temos essa temperatura na superfície da pele, isso significa dizer que nos planos mais profundos da pele, nós podemos estar cerca de 4 a 5 graus a mais do que a temperatura superficial. Já estamos chegando a 38, 39 graus e mantemos o nosso transdutor em movimento. Gastamos até agora cerca de 30, 30 e poucos segundos. Podemos já então começar a estimular o lado esquerdo, que está com uma média de 32 graus. Começamos também inicialmente movimentos suaves, aquecendo-se já rapidamente, olha, para 36, 37 graus. E aí nós fazemos toda a irradiação em relação ao segmento superior do lado esquerdo. Também gastamos cerca de 30 segundos. Portanto, o tempo restante total, em torno de 4 minutos, nós podemos agora tratar todo o segmento superior, sempre com movimentos não muito rápidos, fazendo uma leve depressão no tecido e acompanhando, obviamente, a produção de temperatura, que já está aqui 38, 39 graus. E vamos aplicar durante todo esse período de 7 minutos que nós havíamos selecionado inicialmente. Já nota-se uma certa hiperemia, ou seja, um avermelhamento na região que está sendo tratada, o que fala muito em favor do aumento da temperatura direto que nós estamos promovendo com a aplicação desse método de trabalho. Após a higienização da região a ser tratada, nós vamos fazer a marcação do tecido que vai ser objeto do tratamento e da aplicação do ultrassom. Da mesma forma, podemos fazer uma linha mediana, tiramos a marcação do chamado gradil costal, ou seja, do final das costelas, a espinha ilíaca, bilateralmente, e o que vai diferir na aplicação da cavitação em relação à aplicação convencional do ultrassom é que, no caso da cavitação, nós vamos fazer a aplicação de acordo com a área efetiva de radiação do transdutor. Ou seja, como se nós pegássemos o transdutor, colocássemos e fizéssemos a marcação de cada área que nós vamos fazer a aplicação. Por quê? Na aplicação convencional do ultrassom, o transdutor entra em contato com o gel e a pele do paciente e os movimentos são movimentos lentos, podendo ser circulares, longitudinais, oblíquos, mas sempre o transdutor em movimento.
ao passo em que a cavitação difere em relação à aplicação do ultrassom normal, porque o transdutor ele ficará imóvel por um período de 5 segundos. Esse período varia de acordo com cada fabricante ou com cada operador do equipamento. Neste caso, nós utilizaremos com 5 segundos de passagem da onda ultrassônica no modo contínuo, numa potência muito elevada, objetivando reações não só de diminuição da fibrose do tecido celulítico, como também uma agressão muito grande em relação à célula adiposa. Após esses 5 segundos, o equipamento dá um sinal sonoro que nos fará mudar de área de aplicação. Então, colocaremos o transdutor na área ao lado, esperaremos o intervalo de até 10, 15 segundos e ele fará novamente a emissão por 5 segundos. Isso podemos repetir em toda a área a ser tratada, por um período total de até 5 ou 10 minutos, dependendo sempre da análise inicial e da necessidade do paciente. Então aqui nós já fizemos a distribuição do gel, uma boa quantidade. Selecionamos no equipamento o modo de aplicação por cavitação, onde nós temos o modo contínuo, uma previsão de tempo de aplicação de 5 minutos, em razão do quadro do nosso paciente. A partir daí, nós já colocamos a superfície do transdutor na primeira área marcada e damos início de tratamento, sendo que só após ser dado o início de tratamento é que pode ser feito o ajuste da intensidade desejada. Durante a passagem por 5 segundos, o equipamento avisa a passagem da corrente através de bips simultâneos e no intervalo nós já movemos para a lateral mais 5 segundos. Vamos mover para outra lateral, baixando um pouquinho mais a intensidade por uma maior sensibilidade nesse local. Vamos para uma área vizinha. Note que na área inicial já houve uma hiperemia bem sensível dos pontos de aplicação. Temos que deixar sempre a superfície do transdutor bem conectada, evitando-se bolhas de ar e áreas sem contato entre a pele do paciente e a superfície do transdutor. E aqui praticamente nós encerramos todas as marcações iniciais. Como sobrou um tempo de 3 segundos, podemos fazer ou por sobre as regiões que já foram tratadas, ou no meio entre elas, onde ainda não tinha tido uma boa abordagem de tratamento. Dá para se notar que o tempo é bem longo para se fazer esse tipo de aplicação. 7 minutos nós temos um ciclo muito bom de repetição para o tratamento, fazendo mais ou menos 4 aplicações de 5 segundos a cada minuto. Isso é necessário para que haja também um resfriamento da superfície do transdutor e não modifique a natureza do sinal. Agora, para que nós façamos uma demonstração de como usar o ultrassom dentro da forma mais tradicional, onde nós podemos ter um gel com princípios ativos, nós vamos fazer a regulagem da modulação
em torno de 50%, para que não haja uma resultante térmica, ou seja, um grande aumento de temperatura. Nós queremos mais uma excitação do tecido, um aumento da permeabilidade das células para que elas recebam mais facilmente dentro dela o medicamento ou o produto que nós vamos estar utilizando para diminuir a quantidade de gordura. Neste caso, nós vamos aplicar em torno de 5 minutos, colocamos o transdutor na pele da paciente, já tendo sido previamente colocado uma boa quantidade de gel, damos o início. A partir do início é que é possível regulagem de potência. Todos os equipamentos têm que ter esse critério para se evitar qualquer tipo de problema para o paciente. E vamos fazer a aplicação passando lentamente em movimentos circulares para que a gente consiga a melhor absorção possível da medicação ou do produto que a gente quer que penetre na pele e trate a celulite ou a chamada gordura localizada. Uma sugestão que é a isotonia. Tá? A isotonia você vai aplicar de modo paralelo na região tratada por mais ou menos de 15 a 20 minutos. A isotonia ela promove contrações musculares rápidas, de pequena duração e grande velocidade. Ela vai auxiliar no gasto calórico. A endermoterapia ela vai facilitar a eliminação dos metabólicos resultantes da cavitação e da isotonia. E a gente vai fazer, além disso, um aumento da circulação local. Ele vai facilitar a nutrição, vai melhorar a nutrição por aumento de circulação e auxilia também na modelação corporal, no tratamento final, que pode ser uma sugestão de tratamento final. A gente vai colocar uma apoidermo, essa vai tracionar e a gente vai fazer no movimento no sentido de pinça. Agora que nós já vimos as opções terapêuticas em eletroterapia para o tratamento da gordura localizada, da celulite e da flacidez, nós vamos propor 3 rotinas que são opções de tratamento, não são os únicos tratamentos possíveis com esses recursos eletroterápicos e mesmo com os recursos cosméticos disponíveis para, no caso, por exemplo, uma opção A, que seria uma paciente com uma gordura localizada sem flacidez, onde nós poderíamos primeiro estar utilizando uma eletroestimulação com o intuito de aumentar o consumo calórico dessa paciente e também fazer uma boa preservação do trofismo muscular. Em segundo lugar, utilizaríamos a radiofrequência com o intuito de causar uma boa excitação celular, melhorarmos a circulação local e prepararmos para a utilização do ultrassom, que no caso seria conjugado com um gel com princípios ativos para se ter uma boa abordagem nesse início de acúmulo de gordura que se caracteriza a chamada gordura localizada. Para uma opção B de uma paciente que tenha uma celulite grau 1 e 2, muitas vezes acompanhada de uma discreta flacidez, nós vamos propor uma outra rotina utilizando os equipamentos e alguns produtos cosméticos, sendo que nesta paciente nós já vamos estar vislumbrando o quê? Um discreto edema, alterações na superfície cutânea dessa paciente e um aumento já expressivo na quantidade de gordura presente na hipoderme.
Os equipamentos que nós vamos começar a fazer uso são a endermoterapia, com o objetivo da diminuição desse edema intersticial, ou seja, o edema que está se acumulando dentro da pele. Logo a seguir, uma vez que nós já baixamos essa pressão dentro do tecido, vamos aplicar o ultrassom, não com o princípio mais forte, mais intenso da cavitação, e sim dentro de um princípio com uma intensidade razoável e uma pulsabilidade em torno de 50%, com a intenção de usar um gel com princípios ativos que vão tratar essa gordura que está se armazenando de forma indesejada na nossa paciente. Na opção C, nós já estaremos pensando um quadro na nossa paciente bem mais intenso de acúmulo de gordura, com muito mais fibrose, com bastante edema. E com isso nós temos que mudar os parâmetros de intensidade, muitas vezes também de tempo de aplicação, dos recursos eletroterápicos, iniciando-se com uma radiofrequência, para que nós tenhamos uma boa excitação celular, ao mesmo tempo em que nós melhoraremos a própria vasodilatação do tecido, escoando esse edema que está se acumulando, e logo a seguir nós vamos utilizar o ultrassom com a forma de cavitação intensa, ou seja, nós vamos usá-lo na potência máxima possível e dentro de um modo contínuo, por períodos pré-programados de 5 segundos, como já foi demonstrado durante a aplicação, para que nós tenhamos uma lesão até dos elementos celulares, finalizando-se logo a seguir com um método de drenagem linfática, que pode ser tanto a eletroestimulação sequencial como a endermoterapia, para que nós possamos retirar os radicais livres que vão surgir após a aplicação do método de cavitação.